3 animais curiosos pelo mundo. Alguns animais têm características únicas que fazem deles seres diferentes e surpreendentes para nós humanos. A evolução parece que deu superpoderes para alguns deles. Neste vídeo, vamos conhecer 3 espécies que superam com muita facilidade o homem em vários quesitos. Tá curioso para ver? Então vem comigo! Eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que este conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Villares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas, acesse o site ocostelone.com.br ou pelas redes sociais Villares O Costelone. Se você gosta do mundo selvagem, vai se surpreender com esta sequência que preparamos para você. Então vamos começar com o primeiro animal da nossa lista. Número 1. Baleia azul. A baleia azul passou a ser protegida por lei na década de 1960. Este animal sofreu muito com a caça no passado. Isso causou uma grande redução na sua população e um grave perigo dessa espécie entrar em extinção. Nos dias de hoje, este animal está protegido, mas mesmo assim ainda enfrenta algumas ameaças, tais como alterações no seu habitat e algumas mudanças climáticas. Esse gigantesco ser vivo que habita os mares do nosso planeta está ausente em apenas alguns mares regionais, como o Mar Mediterrâneo, Mar de Okhotsk e o Mar de Bering. Sendo o maior ser vivo do mundo, a baleia azul atualmente está classificada na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza. Muitas pessoas pensam que a baleia azul é um peixe, mas na verdade este animal é um mamífero com adaptações aquáticas e o seu nome científico é Balaenoptera musculus. Esse animal, quando adulto, pode pesar mais de 180 mil quilos, podendo também atingir um comprimento médio de 30 metros, mas já se teve registro de um animal medindo 33 metros de comprimento. As principais diferenças entre as fêmeas e os machos é que geralmente as fêmeas são bem maiores e mais pesadas que os machos. A maior baleia já registrada era uma fêmea com mais de 33 metros de comprimento. A baleia azul apresenta um corpo longo e hidrodinâmico. Sua coloração azul acinzentada com manchas claras podem ser utilizadas na identificação de cada indivíduo. Na parte inferior do seu corpo observa-se uma coloração mais clara. Em sua pele pode ser encontradas diatomáceas que dão um aspecto marrom em alguns desses animais. O coração de um animal como esse chega a pesar mais de 180 kg, atingindo mais de 1,20 m de largura e mais de 1,50 m de altura. Com uma aorta medindo 9 polegadas de largura, é possível ouvir seus batimentos cardíacos a mais de 3 km de distância. A cabeça da baleia azul tem formato de U e equivale a aproximadamente 1/4 do seu tamanho. Da sua garganta partem pregas ventrais que se estendem até aproximadamente metade do seu corpo. Você poderia imaginar que a língua desse animal pode pesar tanto quanto o elefante? A baleia azul possui nadadeiras peitorais pequenas, que correspondem a cerca de 10% do comprimento total do seu corpo. A nadadeira dorsal é também relativamente pequena e está localizada no quarto posterior do seu corpo. Já a nadadeira caudal é larga e com um pedúnculo caudal mais grosso. A baleia azul não possui dentes, mas uma estrutura que lembra uma franja, a qual garante a filtração da água e a retirada das presas. No hemisfério sul, este mamífero aquático se alimenta principalmente de pequenos animais como o krill, podendo comer até 40 milhões dessas criaturas por dia. Apesar do seu tamanho descomunal, este monstro marinho também pode se alimentar de outros animais, tais como crustáceos, zooplânctons, pequenos peixes e moluscos. Isto acontece tanto em área de superfície como em grandes profundidades. Assim como todo mamífero, a baleia azul respira por meio de pulmões, precisando subir até a superfície para respirar. Durante a inspiração, o jato expelido pelo animal pode formar uma coluna de 6 a 12 metros de altura.
A baleia azul passa a maior parte do tempo sozinha, em dupla ou em trio, sendo somente encontradas em grupos maiores nas áreas de alimentação e reprodução. Já foram observados grupos com mais de 50 animais nessas áreas. Essa espécie apresenta modo de migração variado. Na época de alimentação, que se estende do verão ao início de outono, muitas baleias migram para águas polares ou subpolares. No período reprodutivo, que se estendem do inverno à primavera, as baleias azuis migram para áreas tropicais e subtropicais. Só por volta dos 10 anos de idade é que a baleia azul atinge a sua maturidade sexual. O filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe e a sua gestação dura de 11 a 12 meses. Para se ter ideia, o filhote nasce com aproximadamente 7 metros de comprimento e pesa mais de 2 toneladas. Número 2. Beija-flor. O beija-flor é um dos menores e mais rápidos pássaros do mundo. Essas aves são da família Trochilidae, composta por 108 gêneros e 322 espécies. Originária do continente americano, esta ave pode ser encontrada desde o sul da Argentina até o Alasca. A maior variedade deste animal está concentrada no Brasil e no Peru. Chegando a bater suas asas até 80 vezes por segundo, seu coração pode pulsar em média 1.200 vezes por minuto. Dependendo da idade, o ser humano tem um batimento cardíaco que pode variar de 60 a 160 batimentos por minuto. Um estudo da Universidade Berkeley, no estado americano da Califórnia, revelou que o beija-flor macho atinge uma velocidade proporcionalmente maior do que a de um avião de caça, quando mergulha durante um voo para impressionar as fêmeas. O pesquisador americano Christopher Clark usou fêmeas de beija-flor empalhadas para induzir os pássaros a fazerem uma exibição impressionante. Ele registrou o feito com câmeras especiais para capturar objetos em alta velocidade. Essas câmeras capturavam imagens a 500 quadros por segundo. As aves atingiram uma velocidade que cobre em um trajeto 383 vezes o comprimento do seu corpo a cada segundo, uma velocidade maior que a do falcão peregrino, cuja velocidade máxima chega a cobrir 200 vezes o comprimento do seu corpo a cada segundo. As habilidades de voo desse animal é impressionante. Ele pode se deslocar em qualquer direção, seja para frente, para os lados, para trás e até mesmo de cabeça para baixo se quiserem. Esses animais passam basicamente a maior parte do tempo se alimentando para suprir a sua demanda energética. Eles ingerem uma quantidade de alimento equivalente à metade do seu peso corporal todos os dias. Os beija-flores consomem principalmente o néctar das flores, uma substância rica em açúcares, das quais esses pequenos seres retiram as proteínas necessárias para viver. Em sua constituição química, o néctar geralmente possui açúcares em quantidades diversas que podem variar entre 3 a 80%. Os beija-flores dão preferência às que não são tão concentradas ou muito pegajosas. Segundo pesquisadores, essas aves precisam fazer várias refeições durante o dia. Precisam comer a cada 10 ou 15 minutos, o que significa visitar centenas de flores diariamente. Mesmo consumindo toda essa quantidade de alimento, alguns beija-flores, dependendo da espécie, não pesam mais do que uma moeda. Os beija-flores são muito competitivos e territoriais em relação às flores que eles costumam visitar para sorver o néctar. São considerados por alguns especialistas animais antissociais. Quando as temperaturas caem durante os meses mais frios do ano, esses pássaros entram em um estado semelhante ao de hibernação, conhecido pelo nome de torpor, tudo para conservar energia e calor corporal. Por conta desta quase hibernação, é mais comum ver beija-flores na primavera e no verão do que no outono e no inverno. O beija-flor mede em média de 6 a 12 centímetros de comprimento e pesa de 2 a 6 gramas. A maioria dos bicos normalmente são longos com a língua bifurcada e extensível. O formato varia bastante e está adaptado ao formato da flor que constitui a base alimentar de cada espécie. O esqueleto e a constituição muscular do beija-flor estão adaptados de forma a permitir um voo rápido e extremamente ágil. Em contraste, as patas do beija-flor são pequenas demais para caminhar sobre o solo. As fêmeas, em geral, são maiores que os machos, mas apresentam uma coloração menos intensa.
Esta ave pode viver em média de 3 a 5 anos. Já houve registro de um beija-flor que viveu por até 12 anos em cativeiro. Os ovos do beija-flor são os menores entre as espécies de aves do planeta, não sendo maiores que uma ervilha, e o seu tempo de incubação é de 13 a 15 dias. O menor beija-flor do mundo é o colibri-abelha cubano, medindo cerca de 5,5 centímetros, com um peso aproximado de 1,5 gramas. Já a espécie com o bico mais longo é o beija-flor bico de espada. Por perceberem a passagem do tempo de forma mais lenta que nós humanos, essas pequenas criaturas conseguem fugir facilmente quando se tenta capturá-las. Na natureza, o beija-flor possui poucos predadores naturais, além de pequenos gaviões e algumas corujas, dentre elas a coruja caburé do sol. Esta coruja não é uma caçadora natural de beija-flores. Os gatos domésticos também são predadores eficazes, mas caçam mais por instinto do que por necessidade. Já foram registrados capturas de beija-flores por grandes aranhas e cobras arborícolas, mas com certeza esta é uma ação muito difícil de ser presenciada. Número 3. Pangolim. Encontrado no continente asiático e no continente africano, este mamífero apresenta nos dias de hoje grande risco de ser extinto, tudo em razão da sua caça ilegal. O pangolim é um mamífero que pode ser facilmente reconhecido por sua típica armadura escamosa que se assemelha a uma alcachofra. Existem 8 espécies diferentes distribuídas nos continentes asiático e no continente africano. Esses animais são responsáveis pelo controle de algumas pragas tais como formigas e cupins. O seu apetite é insaciável. 4 espécies de pangolins vivem na África. Número 1, Fataginus tetadactyla. Número 2, Fataginus tricuspis. Número 3, Smutsia gigantea. Número 4, Smutsia teminchi. As outras 4 espécies são encontradas na Ásia. Número 1, Manis crassicaudata. Número 2, Mamis colionensis. Número 3, Manis javanica. Número 4, Manis pentadactyla. Sendo um dos mamíferos mais traficados do mundo, o pangolim é considerado uma espécie com sério risco de ser extinto do nosso planeta. A carne e a escama desses animais são usadas principalmente pelos chineses para a fabricação de medicamentos e alguns alimentos. Os chineses acreditam que este animal possa curar uma série de doenças, além de ajudar a melhorar o desempenho sexual. Essas propriedades contribuem para toda essa cobiça indiscriminada contra esse mamífero. Com coloração variada que vai do amarelo ao marrom, os pangolins podem pesar no máximo 33 quilos. Esses mamíferos possuem uma grande língua, o que os torna semelhante aos tamanduás. O maior dessa espécie é o pangolim gigante terrestre, que pode pesar cerca de 33 quilos e medir 180 centímetros. Já o menor é o pangolim de barriga preta, pesando apenas 3,6 quilos. Os machos normalmente são mais pesados que as fêmeas, o que confere um dimorfismo sexual. Esses animais se alimentam de cupins e formigas que são localizados graças a seu olfato apurado. Estima-se que um pangolim adulto come em média quase 6 milhões de insetos mensalmente. Suas patas são fortes o bastante para destruir formigueiros e cupinzeiros, além de poder cavar tocas onde se alojam e cuidam de suas crias. As espécies de áreas temperadas passam o inverno protegidas nas tocas. Essas tocas geralmente são feitas perto de fontes de alimentos. As tocas podem ser estruturas subterrâneas complexas com até 10 entradas ocultas e separadas. As que são construídas por pangolins gigantes chegam a ter até 4 metros de profundidade e alguns túneis podem chegar a ter 30 metros de comprimento. Esses mamíferos são animais noturnos e solitários. Tudo isso faz com que tenhamos mais dificuldade em observar seus hábitos de vida em seu habitat natural. Quando o pangolim se sente ameaçado, ele se enrola completamente, colocando as patas dianteiras sobre a cabeça e expondo as suas escamas, que são formadas por uma substância muito dura chamada queratina. Os pangolins são corredores e nadadores muito ágeis. A maturidade sexual desse animal só é atingida por volta de 2 anos de idade. A fêmea normalmente gera apenas um filhote que fica protegido pela mãe em tocas de nidificação. Os pangolins, quando nascem, são bem pequenos. Suas escamas suaves começam a endurecer por volta do 2º dia de vida. Após um mês de nascimento, o filhote de pangolim inicia sua alimentação com insetos.
No início, sua busca por alimento é feita acompanhada de perto pela mãe. Normalmente, o animal fica agarrado na base da cauda da fêmea. Todas as 8 espécies de pangolins são protegidas por leis nacionais e internacionais. Estima-se que mais de 1 milhão de pangolins foram retirados da natureza entre os anos de 2000 e 2013, tornando o pangolim o mamífero selvagem mais traficado do planeta. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!